Aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou?
Bom dia. Amém. Bom dia. Estão todos me ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo? Tá ótimo, é isso aí. Gente, bom dia, né? Que bom, né? A gente está aqui mais uma vez, reunidos aqui nesse movimento, que é o movimento da madrugada com Deus. A madrugada com Deus eu sempre falo, eu acho que eu nunca vou deixar de falar, que ela entrou na minha vida e quando ela entrou na minha vida, ela me transformou muito. E que a partir do momento que eu entendi que ser um servo de Deus, a gente precisa ter atitudes diferentes e mudar principalmente a forma com que a gente lida com as pessoas, a gente vai, né, entendendo o propósito de Deus. E isso tem feito muita diferença na minha vida até hoje, porque a cada momento que a gente vai aprofundando mais na palavra, que a gente vai aprendendo mais da palavra de Deus, é, cada experiência nova na qual nós vamos vivendo, a gente aprende e sabe, né? É, a identificar melhor, a entender melhor, a agir melhor e ser uma pessoa melhor, né? Então, é uma evolução. Da mesma forma também que quando a gente evolui em Cristo, a gente, nova criatura mas a partir do momento também que a gente também abandona a palavra de Deus, que a gente não dá sequência, a gente também vai se distanciando, né? A gente vai ficando mais frio, mais morno, e a gente não vai dando mais importância à palavra de Deus. Então, o texto que eu separei aqui hoje é um texto muito lido, inclusive ele foi lido semana passada lá na igreja, e eu já tinha separado ele porque eu tinha um projeto de estar aqui falando para vocês, né, um tempo, mas a gente precisou de mudar para essa semana. E aí eu falei, bom, a palavra já está mais ou menos engatilhada. E nesse dia que a gente tirou um tempo lá na igreja para poder falar, Deus falou novamente no meu coração e eu entendi um pouco mais. E como a palavra de Deus ela é uma palavra que ela se renova a cada dia, e ela vai mudando, né, a nossa forma de ver, eu ampliei muito mais ainda o meu entendimento sobre essa palavra e ela veio mais para complementar o que eu já havia, que Deus já tinha colocado no meu coração. Então, ela está em Gálatas 6, né? É uma passagem bíblica na qual, onde Deus vem nos orientar da forma como que a gente aborda e cuida das pessoas na qual ele ama, né? As pessoas na qual ele cuida. Então, o texto fala assim, eu vou ler aqui da minha Bíblia e vocês podem acompanhar aí da Bíblia de vocês. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com humildade. Porém, cuide-se, cada um de si próprio, para que também não sejais tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se vocês se considerares importantes demais para ajudar os outros, mesmo não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com os outros, porque cada um de nós deverá levar a sua própria carga. E há algumas traduções que finaliza assim: ou cada um de nós será responsável pela sua conduta, né? Então,
Esse texto ele vem chamar a nossa atenção, né, que somos cristãos maduros, né, que devemos ajudar a reverter os erros de um irmão que caiu em pecado, um irmão, um amigo, né, com mansidão, né, ou humildade, pois quem corrige está sujeito à falha. Então, quer dizer, não somos perfeitos, né? Mas devemos ajudar uns aos outros, né? E o versículo, essa passagem também, ela orienta, né, a comunidade da fé sobre o cuidado mútuo e a restauração de vidas, né? Com amor, com vigilância espiritual, com a partilha da carga, né, uns dos outros, para que o propósito da lei de Cristo seja cumprido em nossas vidas, né? Mas aqui nesse momento eu quero chamar a atenção para um ponto sobre esse texto, né? Deus ele dá uma orientação aqui crucial, né? Uma orientação importante para que a gente, né, cuide das pessoas, para que a gente ajude ela a carregar o próprio fardo, né? Mas ele pede, ele dá uma orientação de como fazer isso, né? Ele fala assim: façais isso com humildade. E isso me chamou muita atenção, essa questão da humildade, né? E o fato de você tratar as coisas e o reino de Deus com humildade requer de nós um autoexame, né? Porque o próprio versículo aqui fala, né? Façais isso, né? Cada um os seus atos, né? Cada um examine os próprios atos e então orgulha-se de si mesmo. Então você tem que fazer uma autoanálise para que você orgulhe-se dos resultados que você está obtendo, né? Então é necessário que a gente faça essa leitura. E essa leitura ela tem que ser feita constante, porque o versículo também ele orienta que a gente, quando está orientando uma pessoa, a gente está, né, em estado de alerta para que a gente não possa também cair no mesmo pecado, para que a gente não possa cometer o mesmo pecado, né? Então, Deus fala que é para a gente fazer isso com humildade. Então, é, a gente fazendo uma análise aqui de biblicamente falando, a pessoa que não é humilde, ela é soberba. Então, a gente vai trabalhar com esses dois lados aí, com esses dois tipos de personalidade, com a pessoa que é humilde e com a pessoa que é soberba, né? E essa palavra-chave dessa reflexão hoje, que é a humildade, eu quero focar assim, mais nessa palavra porque Deus, ele fala o que precisa ser feito, né? Mas ele orienta a gente para fazer e a forma com que a gente tem que fazer, porque ele já sabia que se você não for humilde, vai dar certo. Ele já, ele já sabe que fala assim, olha, vocês têm que tratar com aquela pessoa, com aquele tipo de pessoa, com humildade, porque se não for, não vai dar certo, entendeu? Ele já faz essa orientação, né? É, porque ele já sabia com quem que a gente iria lidar aí com esse tipo de problema, né? Então, quando a gente pega ali o humilde, o contrário dele é soberbo. Algumas traduções bíblicas falam de mansidão e arrogância, que é o mesmo, que tem o mesmo sentido, né? Porque algumas vão falar de manso e outros vão falar de arrogância. Mas a minha aqui falou de humildade e soberba. Então, eu quero dar sequência aqui nessa reflexão para vocês entenderem sobre arrogância religiosa, né? Para a gente poder fazer uma autoanálise, porque a Bíblia mesmo fala para a gente fazer uma autoanálise. E hoje o maior sintoma de uma pessoa arrogante é ela ser cega. A arrogância, ela cega a gente. E se você não parar e fazer essa autoanálise, você vai sair igual um louco desvairado aí falando de Jesus, e não é isso que ele quer. Ele quer que a gente seja
humilde, igual ele foi, que a gente tenha sabedoria igual ele tem, e que a gente faça e haja no reino dele para somar e não para destruir, né? Então, essa arrogância religiosa hoje, muito tem se falado, e às vezes a gente até escuta, mas o fato de a gente estar cego e surdo, a gente não vai ouvir, nem vai enxergar e nem vai entender, né? Então, essa arrogância religiosa são pessoas que são arrogantes, disfarçadas de religioso, né? Usa a religião para satisfazer o seu próprio ego, porque não procura Deus, ele procura tipo uma superioridade moral, né? Ele usa a fé com alimento do seu ego. Ele quer ser melhor, ele quer ser bom, né? Igual o versículo diz, são pessoas cheias de si, enganando a si mesmo. Porque esse versículo ele tem uma série de orientações ali que é impossível você seguir um propósito ali, de acordo com a lei de Cristo, sem fazer esse passo a passo, né? Então, esse versículo ele fala, né, que se você é cheio de si, se você está com o ego inflamado, então você está enganando a si mesmo, né? E como detectar isso na nossa vida? Né? Então, a gente vai fazer uma análise aqui de pessoas que comportam como uma arrogância, né? Dentro, usando a religiosidade ou usando a palavra de Deus para poder alimentar o seu próprio ego, sua própria arrogância. Então, ela não entra na igreja procurando evolução ou procurando evoluir. Ela entra para se sentir melhor que os outros. Essa é a primeira característica de uma pessoa que está cega, né? Que está, que tem uma arrogância religiosa, né? Uma soberba religiosa, que não é humilde, né? Dentro do reino. Então, se sentir o melhor que os outros começa pequeno e mais simples dos sentimentos. Mas, automaticamente, quando você pega por essa linha de raciocínio aí, você acha que você está no reino, você acha que você está no meio, mas automaticamente você vai se distanciando dele. Porque você está pegando a via ali que não é o caminho correto que Deus pediu que a gente seguisse. Então, sentir melhor que os outros é o menor do sentimento, né? É o mais simples. Ela se sente melhor pela roupa que usa ou pelo perfume, né? Ela procura ir na igreja e fica, né, reparando os adereços que ela usa e compara com as outras pessoas, né? Talvez até antes disso, às vezes a gente fala assim, a pessoa já está ali dentro da igreja ali, mas ela está comparando a roupa do outro, a dela é melhor, ela está comparando os adereços que ela usa, a dela é melhor. Então, talvez a arrogância religiosa dela começa lá no estacionamento, quando ela chega na igreja, né? Talvez pelo carro que ela usa. Ah, não, eu preciso, né, me sentir melhor porque eu tenho um carro bom, ou porque, mesmo que eu tenha um carro igual o de fulano, mas o meu carro está mais conservado, ele é mais novo. Então, ela passa, ela aponta pecado das pessoas, né? Ela fiscaliza o comportamento alheio, né? Por dentro ela se sente confortável, né, em ver os erros e os defeitos dos demais, né, para se sentir como se ela fosse perfeita, entendeu? Ela precisa ver que as pessoas erram, ela precisa entender que ela é melhor, né? É, é como se ela tenta ver o defeito das pessoas, ela aponta o erro, como se isso fosse amenizar o dela. Não que ela não entenda que ela era pecadora ou que essa pessoa erra, mas ela quer é, se sentir melhor e amenizar os erros dela, né? Então, mas a própria arrogância, ela impede de ver os seus erros e defeitos, né? Porque ela está cega, né? Ele ama falar de humildade, essa pessoa fala de humildade,
né? Sobe em seu próprio palanque, em seu próprio pedestal e no seu próprio palco, né? E vê as pessoas como um público, né? Como se fosse um artista sobre um palco diante de uma multidão. Ele quer se sentir especial, ele procura a igreja para se sentir melhor, né? Ele é importante, famoso, né? Mas com certeza, talvez o mais sábio quer dar pitaco de tudo, tudo ele sabe, é tudo ele que conhece, né? Então, essa pessoa precisa de aplauso, ela associa o seu sucesso profissional respaldando o espiritual, né? E nem sempre é ao contrário. O fulano está nessa igreja aqui, mas é porque ele é um excelente advogado, ele é um excelente não sei o quê, ele é um excelente isso. E aí ele associa o sucesso da carreira dele, ou dos empreendimentos que ele tem, ou o sucesso financeiro que ele tem, ao status dele na igreja. E não ao contrário. Opa, peraí, eu só sou isso aqui porque Deus me proporcionou, foi Ele que abriu as portas, foi Ele que me iluminou, foi Ele que me deu o caminho. Não, ele age totalmente ao contrário. Então, essa é uma pessoa arrogante, né, que usa da religiosidade para poder se esconder, né? Então, ele passa a mudar a narrativa, né? Ele não é arrogante. Se você falar com ele, não, rapaz, seja mais humilde, Tiquinho, ou você é arrogante. Não, ele não é. Ele vai falar que ele é escolhido, que ele é separado, que ele é ungido, que ele é favorito de Deus, que ele tem extrema intimidade. Então, a pessoa se torna inquestionável, né? Não pode confrontar, não pode decepcionar, não pode contrariar. Então, desapontá-lo, né, na certa seria causar algum desconforto ou algum problema, porque o contrário de humilde, ele é arrogante e ele não vai aceitar essa condição que ele se encontra hoje, né? Então, com isso, ele abandona o principal, né? Que é o amor, a compaixão, a humanidade. Ele deixa de servir e exige ser servido, né? Uma das suas características, as suas necessidades, né, exigidas a Deus, tem que ser atendida com prioridade. Eu sou especial, eu sou o melhor, né? O humilde religioso ele já é diferente, né? Ele não precisa humilhar ninguém para se sentir melhor, porque o propósito dele é servir e servir com amor, e não importa a quem, né? Ele está ali, ele não desvia do foco dele, ele está mantido ali com aquele propósito, independente de quem ele está servindo ali, ele trata todos iguais, independente de qualquer posição social que essa pessoa ocupa. Então a gente precisa estar fazendo essa autoanálise para que Deus ele chame a atenção. Se você acha que é importante demais para poder cuidar de alguém, você está enganando a si mesmo. Porque no reino de Deus não existe essa importância, essa dada tão importância, né? Você está se enganando, você está se iludindo, entendeu? É, o mais irônico é que o pecado ele te afunda. E quando você está no fundo ali da lama do pecado, você depende do pecador para se sentir santo, né? Ele precisa de alguém que tropeça para ele se sentir melhor. Ah, peraí, eu tô com o meu casamento afundado ali, mas fulano também não é flor que se cheira, não. Fulano caiu também, fulano teve um problema com a mulher, teve problema com o adultério, teve filho fora do casamento, e teve isso, e teve aquilo. Então ele está sempre pegando um exemplo alheio e tentando amenizar o problema dele. E com isso ele não vai conseguir resolver as questões que ele precisa, entendeu? Essa questão também com filhos, né? Para que, tipo assim, ele precisa que o filho de alguém não alcance o sucesso para ele exaltar o filho que tem, né? Mesmo não sendo esse filho tão perfeito assim. Ele precisava, você viu o filho de fulano fez isso, o filho de fulano fez aquilo, tal, tal, tal. Ah, mas o meu me dá trabalho, mas graças a Deus, esse tipo de trabalho ele não dá, não, mas dá trabalho. Ele precisa entender. E a gente não pode conviver
no meio espiritual e se entender como servo de Deus agindo dessa maneira. Porque Deus ele pede, olha, faça uma autoanálise, faça isso com humildade para que você não venha ser tentado, para que você também não caia. Então Deus, ele orienta a gente muito bem orientado acerca de agir com esse tipo de comportamento, de agir com essas coisas. Então, assim, Jesus, o homem mais evoluído de sabedoria, de amor e compaixão, em suas caminhadas, ele sempre cruzava com quem? Quando ele estava caminhando de um lado para o outro, que ele estava andando de um lado para o outro, era com os doentes, sempre ele estava passando por um, né, o cego, com prostitutas, com cobradores de impostos, com mulheres adúlteras, com ladrões. E aí, ao invés de Jesus chegar, né, o plano de Deus e condenar essas pessoas e culpá-las, o plano de Deus era o quê? Era a cura, a redenção, o amor, era a esperança, era a salvação, né? Olha o que Deus falou com aqueles dois ladrões que foram crucificados com eles. O plano era a salvação, né? Às vezes a gente vê muito, a gente escuta muito, ah, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é aquele que se arrepende e foi salvo. E que Deus alcançou ele e que aquela alma não foi perdida. A gente precisa ter essa maturidade. A gente precisa entender que Deus, quando cruza com essas pessoas, ele não os condena, igual a gente às vezes faz, né? Isso a gente precisa ter essa análise. Mesmo que você não vai fazer nada, você cruzou ali com uma pessoa que não te agrada, dá pelo menos um bom dia a partir do momento que você fala assim, opa, hoje eu sei, eu não posso fazer nada porque eu ainda não evoluí suficientemente para poder entender esse propósito. Mas hoje eu já não condeno mais. Sabe por quê? É porque é deles que Deus quer. É eles que Deus almeja que a gente alcance e transforma a vida deles e eles alcancem a eternidade junto com Deus. Ele foi crucificado ao lado de dois ladrões. E ele falou: olha, hoje mesmo vocês dois estarão comigo no paraíso. Ele não desejou a morte. Né? Quando você fala assim, ó, bandido bom é bandido morto, além de você estar desejando a morte, você ainda fala que a praga ali vai morrer lá no fundo dos infernos, queimar a terra dele. Então, assim, a gente não pode desejar isso para as pessoas, sendo cristão e sendo de Deus, né? Porque o plano de Deus, ele é a cura, entendeu? E o que ele disse para os acusadores que queriam, o que Jesus disse para os acusadores que queriam matar, apedrejar a mulher adúltera? Olha, quem não tem pecado, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Aquilo eram pessoas cheias de si, né? Cheias de razão. E estavam se vangloriando ali, eu não sei de quê, mas eles se sentiam melhor do que aquela mulher. Tudo bem que naquela época o pecado do adultério era o pecado, né, sei lá, o mais cruel, um dos maiores pecados, né? Mas em razão, né, da pecadora, né, talvez tá ali numa situação de exposição, o que que Deus fez? Opa, faz uma autoanálise aí de você. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, qual que é a análise que eles fizeram? A mesma análise que Deus convida a gente a fazer no versículo. Opa, se você é cheio de si, você engana a si mesmo. E cuidado, porque aquilo que você aponta, talvez seja a sua fraqueza. Então, o que que me garante que no meio daquele pessoal que estava querendo apedrejar aquela mulher também não tinha homens adúlteros ali? Ou pessoas adúlteras também? Mas porque aquela mulher estava exposta, ela estava em evidência, aí todo mundo quis atacá-la logo em imediato. Mas quando Jesus levantou e falou, opa, faça uma autoanálise aí. Por que que todo mundo evadiu? Por que que todo mundo correu e saiu rápido? Porque se Deus ficasse ali mais algum minuto e expôsse aquelas pessoas também ali, provavelmente ia encontrar adúltero ali no meio também. E Jesus fala, cuidado,
para que você também não caia no mesmo erro que você aponta. E a gente não pode ficar sem levar em consideração isso. Por quê? Porque se hoje você condena uma pessoa ali que separou, ou que está vivendo um problema com um filho, ou que tem um problema financeiro, ou que está passando por uma dificuldade, se você ficar expondo ali, certamente, ou você já passou, ou você vai passar. E aí? Como é que a gente vai chegar depois e falar assim: opa, fulano, me ajuda a carregar meu fardo aqui? Porque lá no passado, quando você viveu a mesma situação que eu, você se deu bem. Como é que você fez? A gente precisa enxergar as pessoas como servos de Deus, como pessoas de Deus. E ali falar assim: opa, fulano está com um determinado problema. Ou ali eu sei que ele vai tirar de letra. Por quê? Ele é servo de Deus. E eu vou ali levar uma palavra para ele. Porque eu sei que Deus está com ele. E a partir do momento que você se move de compaixão junto com aquela pessoa, você toca o coração de Deus. E você passa a viver o propósito dele, porque o próprio versículo também encerra, para que seja cumprido o propósito de Deus nessa terra. É necessário, né? Então, pessoas cheias de si, aqui eu quero chamar a atenção para a soberba espiritual, ela continua sendo soberba, mesmo sendo espiritual. A arrogância disfarçada de membro de igreja ou de pessoas que não xinga ou que não fala nada, continua sendo soberba. Não tem outra palavra que identifica ela, mesmo sendo disfarçada de santidade, mesmo sendo praticada por um religioso, soberba continua sendo soberba. E não tem como a gente chegar e falar assim, fazer vista grossa e deixar passar, não. Entendeu? Então, assim, é, a Bíblia, ela cita diversas ações de Cristo, né, que demonstra, mesmo ele sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mesmo sendo Deus, né, quem ele é, né, ele está acima de todas as coisas. Ele nos ensinou com humildade a amar todos, sem exceção. Ele faz esse pedido para a gente diversas vezes, né? Acho que são mais de 80 passagens bíblicas que mostram a sua humildade. Então, Deus, ele em momento algum se exaltou, em momento algum ele usou palanque, ele sempre falou com mansidão, ele sempre falou com humildade, né? Ele nunca mudou o propósito dele. Ele sabia que as pessoas iam falhar com ele, mas mesmo assim ele não mudou. Ele continuou. Às vezes a gente está aqui numa determinada comunhão com uma determinada pessoa e tal, assim, a pessoa não te agrada, já era, você já descarta, manda embora, ó, não quero ser mais amigo de fulano, não quero bater papo com fulano, não quero saber de Beltrano, não quero saber de mais nada, porque te contrariou ou não concordou com o que você quer que concorda, né? Então, a gente precisa estar sempre alinhado com o propósito de Deus, que é servir, né? Então, eu quero citar aqui a primeira característica, eu separei algumas características aqui da qual exalta a mansidão e a humildade de Deus, mesmo ele sendo a pessoa mais evoluída em sabedoria que pisou nessa terra, mesmo ele sendo quem ele era, o Rei dos Reis, né? Mateus 11:29. Aprendei-vos de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então a gente deve se apresentar até ele, né? O que que o pecado faz com a gente? Ele distancia a gente de Deus. E aí, mesmo você estando dentro de um ambiente onde prega a palavra de Deus, onde é falado de Deus, se você não está em comunhão com ele, você está distante dele. E você não precisa se esconder. Qual foi o erro de Adão lá no começo da Bíblia, lá? Quando a Eva comeu a maçã, que Deus chegou, a primeira coisa que Adão fez, ele escondeu. Ele passou a não, mas ele estava ali sobre um propósito. Ele estava no paraíso, ele estava no ambiente.
né, que Deus preparou para ele. Ele não fugiu daquele ambiente, ele apenas escondeu. E quantos às vezes se escondem? Porque sabe o que faz. Deus conhece o nosso coração. E você também sabe do seu. E aí, às vezes, você está ali na igreja, ali, às vezes você está no seu ambiente de coisa, você não consegue uma conexão com Deus. É porque é necessário fazer uma autoanálise. É preciso chegar perto dele também como o mesmo propósito que ele tem, que é humilde, né? Então, assim, a gente precisa de estar com o coração manso, a gente precisa de paz para a gente poder ter essa conexão com Deus, porque Ele é a paz que excede todo o entendimento, né? Então, o esvaziamento de si mesmo, né? O apóstolo Paulo descreve que Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua glória, mas esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. Olha para você ver. Ele não veio para ser servido. Ele, com toda a magnitude dele, com todo o poder que ele tinha, ele poderia ter convocado as pessoas para que elas o servissem. Mas não. Ele mostrou totalmente ao contrário. Ele não precisou que ninguém. Ele veio para servir. Ele veio para curar, para salvar, para libertar, né? A lavagem dos pés, em João 13. O mestre lava os pés dos discípulos, dando exemplo na prática. O maior é aquele que serve. Quer ser o maior no meio dos meus? Seja aquele que serve. Mas aí o versículo orienta: olha, chega e serve com humildade. Faça uma autoanálise do seu comportamento e só assim você poderá se alegrar dos resultados que você está apresentando e que você vai entender que você está no caminho certo, né? O seu nascimento, em Lucas 2, o nascimento do Rei dos Reis, ocorreu em uma manjedoura, né? Um lugar simples, um lugar que não tinha tanto recurso assim, e ali ele nasceu, né? A entrada triunfal em Mateus 21, o Rei dos Reis viria humilde, montado em um jumentinho, né? Ele chegou ali para cumprir o propósito dele, e ele chegou igual, né? Então, assim, a gente precisa entender que aqueles que, né, que não têm tanto recurso igual a gente, ou que não têm tanta sabedoria igual a gente, mas eles precisam chegar também junto com a gente. Mesmo que ele vá chegar no jumentinho e você vai chegar lá no seu carrão importado. Não estou aqui condenando quem tem as coisas e quem não tem. Não é isso. Mas que você saiba e coloca isso que você tem ao serviço do rei. E não para se exaltar como um servo bom e que Deus te abençoa até mais do que o outro. Porque você merece mais, ou porque você sabe mais, ou porque você foi melhor na sua profissão. Nada disso. Entendeu? Então a gente precisa estar sempre nos policiando com relação a isso, porque à medida que Deus vai nos abençoando, Ele vai nos abençoando para a gente poder aprofundar mais o seu reino, aprofundar, aprender mais em sabedoria e abranger mais. E não fazer o contrário, porque a bênção, ela não pode nos tirar do propósito de Deus. Ela tem que nos aprofundar mais ainda no seu propósito, né? Mateus 8, o acúmulo de bens. Jesus afirma que não tem um sequer lugar para poder reclinar sua cabeça. Ele fala em Mateus 8, olha, eu não tenho um lugar sequer para me reclinar minha cabeça. Eu sou feliz, eu continuo o meu propósito, isso não vai mudar quem eu sou. As pessoas vão me entender e vão me ouvir do jeito que eu sou. Ele não precisou de impressionar ninguém, chegar no helicóptero, aquela comitiva toda, aquele monte de cavalo, aquele monte de coisa, aquele monte de trem, para se parecer importante, para conseguir chamar a atenção das pessoas, falar, nossa, eu preciso escutar aquele homem ali, porque ele é muito importante, ele é muito rico, ele tem muita coisa. Não, de hipótese alguma, ele não chamava as pessoas, a atenção das pessoas por isso. E as pessoas iam até ele, mesmo enxergando ali aquele homem humilde, de roupa simples, né? Da forma com que ele andava com seus discípulos, e as pessoas iam até ele. Mas por quê?
Porque quando as pessoas chegavam até ele, encontravam amor, encontravam um porto seguro, encontrava uma palavra, encontrava a cura, né? As pessoas chegavam perto dele, né? Saía virtude dele. E quando as pessoas nos procuram, o que que sai da gente? Né? O que que você tem emanado em volta das pessoas que te cercam e que está perto de você? Né? A gente precisa ter esse cuidado, né? Então, a cura pelo toque em Marcos 1. Jesus se inclina em compaixão para tocar e curar um leproso, né? Um excluído da sociedade, né? Por causa da sua enfermidade. A lepra naquela época era uma impureza, era uma coisa, né? E Deus sendo Deus, ele foi lá, tocou naquela pessoa e curou, né? Hoje, graças a Deus, nós não temos lepra mais não, mas quando as pessoas estão enfermas, né? Precisando de um apoio, de um carinho, de uma atenção, olha os números aí de pessoas que estão vivendo depressiva, que estão carentes, né? Então, assim, é preciso a gente entender que talvez a gente não vai ter uma lepra, mas a gente tem tantas outras. Às vezes você fica esperando aí, achando que, eu vou fazer isso aí só quando eu encontrar um leproso. Não, muito pelo contrário. Se você olhar em sua volta aí hoje aí, às vezes é uma simples atenção que você dá para uma pessoa, ou quando ela está ali no trabalho, ou quando ela está ali te servindo, ou quando você para no posto de gasolina para poder abastecer seu carro. E aí você chega e dá uma atenção, dá uma palavra, trata bem aquela pessoa, né? Seja solícito quando ela te oferece alguma coisa, agradece, não, muito obrigado, né? E entender que aquilo ali a pessoa está te servindo. Agora, não é porque você está pagando. Eu tô aqui, ela tem que me servir, ela é obrigada a me servir. Aí você está sendo um arrogante, mesmo sendo um religioso, mesmo sendo um servo de Deus. E não é por esse caminho, né? Jesus afirma, né, em Marcos 10, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, para que nós tenhamos vida em abundância, né? Jesus, mesmo sendo traído, ele não mudou, ele seguiu com o seu propósito. E ele não ficou revoltado com isso. Ele sabia que ele ia ser traído. E ele entendeu que ele precisava cumprir o propósito dele. Ele tinha uma missão. E nada tirava ele daquele foco, daquela missão. Nem mesmo uma simples traição. Às vezes a gente vê ali a pessoa fala assim, fulano falou mal de mim. Você vira aquele rebuliço todo, você vira aquela coisa toda. Rapaz, e aí, vai mudar o quê? Se for verdade, continua sendo verdade. Se for mentira, continua sendo mentira. E aí? Você vai fazer o quê? Você vai gastar uma energia, você vai mandar um áudio, você vai arrumar confusão, você vai entrar no grupo da família e vai fazer aquela bagunceira toda. Opa, peraí. Cadê a mansidão? Cadê a humildade? Né? Cadê o propósito de Deus nas nossas vidas? Cadê você chegar nos lugares para transformar, para mudar a cabeça daquelas pessoas? Seja luz, seja transformação, seja aquela pessoa que estende a mão para aquele necessitado, né? Acerca da arrogância do homem. Agora pode se regozijar. Temos fartura, temos alimento em abundância. Aí o que que Deus fala? Seu louco, essa noite eu vou pedir sua alma. E o que que você tem para Deus? Antes de você se regozijar no que você tem, é você reclinar em oração e agradecer. Meu Deus, muito obrigado. E aí, o que que você quer de mim agora? Com tanta fartura, com tanta abundância, com tanta riqueza. Isso para mim aqui é muito. O que que o senhor quer de mim? Qual que é o propósito? Me orienta, me dê sabedoria, me coloca no caminho onde eu vou poder abençoar as pessoas,
onde eu vou poder ser luz, onde eu vou poder comprar num lugar para poder abençoar aquele rapaz que abriu aquele comércio, aquela pessoa que está ali precisando, né, colocar a folha de pagamento dela em dia. Eu vou ali comprar, abençoar aquela pessoa, desejar ele sucesso, né? E tá ali levando uma palavra para ele, de conforto, ou então uma sabedoria, falar, ó, fulano, faz assim, porque eu fiz assim, olha como é que eu tô, né? É, a resposta de Jesus, ela sempre foi uma resposta de esperança. Ela sempre foi acolhida. Deus, ele sempre nos acolheu. A acolhida de Deus, ela é a todo momento, ele sempre tem os braços abertos para receber a gente. Seja você quem for, seja você, né, na situação que você esteja, você pode estar lá no fundo do poço. A primeira coisa que Deus vai fazer é abrir os braços para você. E pode ir, e se achegue nele, ele é manso, ele é humilde. Você acha que ele vai dar um sermão em você? Não, senhora. Pode ficar despreocupado. Muito pelo contrário. Ele vai te estender a mão e ele vai te tirar da onde você está, porque ele é Deus. E o plano dele é te salvar. O plano dele é te alcançar. Independente do que você já fez, ou que você também deixou de fazer. Porque tem muita coisa também que tá, às vezes a gente não fez nada. Realmente, de fato, não fez nada. Não fez nada de errado, também deixou de fazer as coisas que eram certas. Ele ficou imerso ali, ó, surfando ali naquela onda de neutralidade. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes a neutralidade ali te deixa numa situação de conforto, sou neutro. Não sou nem A nem B, isso aí eu não me envolvo, religião não se discute, isso aí não é para mim. E aí você vai surfando ali naquela neutralidade ali, como pagando de bom. Eu tô ali na casa de fulano, eu vou na de Beltrano, eu vou na de Ciclano, ó, Beltrano e fulano não conversam não, mas eu vou na de lá, vou na de cá. Às vezes o que traz de lá leva para cá, o que traz de cá leva para lá, e ali você vai contornando a situação. Mas cuidado, a neutralidade ela é perigosíssima, né? E por último, do que você adianta a ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Porque o plano de Deus é: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida eterna. Isso aqui é passageiro, gente. Isso aqui um dia vai acabar para todo mundo. E não espera você estar numa situação difícil, num leito de morte, para poder ir lá e reconhecer a sua arrogância religiosa, aquele perdão que você precisa pedir ou dar, né? É, aquela mudança de comportamento que sua esposa tanto deseja de você, né? Aquelas pessoas que você tanto acusou que não valia nada, que não prestava para nada. E aí vai chegar num ponto que nada que a gente tem, você vai ter que abrir mão. Você não vai poder levar nada, você não vai ter nada. A gente é muito apegado àquilo que a gente tem, mas a partir do momento que você recebe um diagnóstico, você já fala assim, opa. Aí o que você já começa a fazer? Isso aqui vai ficar para fulano, isso aqui vai ficar para Beltrano. Você já começa a esquematizar o que você vai deixar, o que você vai fazer, como é que você vai orientar. Por quê? Vai chegar numa hora que você vai ser obrigado a abrir mão e focar em Deus. Mas não espera a dificuldade, não espera o transtorno, não espera um diagnóstico para você ter essa mudança. Foca em Deus. Tenha seus olhos voltados para Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E a partir do momento que você tenha essa convicção, que você segue esse propósito, tudo que se aproximar até você, as bênçãos elas vão te alcançar. Jesus fala que as bênçãos te alcançarão, elas vão ir até você, elas vão atrás de você. Não é sorte, não é simplesmente um bom negócio, não. São as bênçãos de Deus que estão te alcançando. É a sua vida que está transformando. E às vezes você recebe aquela bênção ali, ao invés de você chegar
E agradecer, você fala, eu sou foda mesmo, eu sou fera. Eu fiz um negócio ali e ganhei, foi muito dinheiro. E esquece que por trás, quem rege esse universo e domina ele com seu poder é Deus. Ele rege isso tudo, gente. Se vocês parar para pensar, nossa vida, nosso caminhar, o nosso amanhecer, o nosso anoitecer, o nosso dia, é tudo regido por Deus, já está escrito, já está determinado. E você aí se debatendo aí, achando que você, né? Porque você tem seu diploma e você é melhor, porque você trabalhou muitos anos naquela empresa, você. Não, esquece isso. A gente só é alguma coisa porque Deus proporcionou isso. E a gente precisa ter os olhos voltados para Deus. As coisas precisam se inverter. É voltar primeiro os olhos para Deus e você entender assim, olha, fulano só foi um bom profissional, fulano só foi bem sucedido, a empresa de fulano só foi porque ele ali, ó, eu conheço ele, eu sei que aquele ali é joelho no chão 24 horas. Aquilo ali é fé. Aquilo ali é porque ele soube abençoar, ele soube tratar bem seus servos, ele soube tratar bem seus empregados, ele soube respeitar bem os clientes dele, ele soube atender bem, ele trabalhou bem. É porque é Deus que está por trás dele ali. Ó. Aquilo ali não é mérito dele, não. É de Deus. E a gente tem que parar de ficar medindo as pessoas pelo que elas têm, pelo que elas é. A gente tem que medir as pessoas é pela fé dele. Opa, pera aí, eu tenho que colar com aquele cara ali, por quê? Ele é disciplinado, ele consegue ler a palavra de Deus, ele tem uma vida. Toda vez que você chega perto dele, ele é um cara positivo, ele tá ali na igreja sempre, ele tá sempre servindo. Aí o que que Deus proporcionou na vida dele? Ó, Deus proporcionou na vida dele que ele passasse no concurso dele, ele é juiz, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. Mas porque antes, lá no passado, ele sempre serviu. No reino de Deus, ele sempre será servo. Então, Deus chama a gente para quando. E nós que somos, né, o versículo também fala uma situação assim: vocês que são da fé, vocês que são de Deus, vocês que são separados, vocês que são meus, é, façam, trabalhem, atuam no meu reino com humildade, que eu vos farei grande. Sou eu que vou fazer vocês grandes. Vocês que são espirituais, tem algumas versões bíblicas que falam vocês que são espirituais. Não condene quando um irmão de vocês, o marido, alguém cair em tentação ou cair em pecado. Não condene, não exclua, não julgue, não jogue fora, não descarte. Olha, a palavra de Deus, ela sempre foi acolhedora. E o que que você faz quando as pessoas, né, não bate da mesma bola que você, né? Às vezes você condena, às vezes você exclui, sei lá. A Bíblia convida, a palavra de Deus convida que a gente faça uma autoanálise. Eu não sei. Eu sei que a gente precisa sempre estar fazendo essa autoanálise. A partir do momento que você perceber que a arrogância religiosa ela te cega, você precisa todo dia parar e limpar os seus olhos e calçar ali a sandália da humildade e seguir firme no seu propósito. Porque Deus, ele foi muito maior do que qualquer pessoa que pisou nessa terra e ele serviu. E serviu com amor. Ele não condenou ninguém. Por mais que aquela pessoa tenha pecado gravemente, ele não condenou. E às vezes as pessoas que apontam o dedo, talvez é a que mais errou. É a que mais cometeu aquele erro que ela está apontando. Mas, porque o amigo, ou o servo, ou qualquer pessoa está exposto, ele quer ir lá e ó, ajudar a cutucar. E Deus, ele ensina totalmente ao contrário. Vamos acolher. Então, pessoal, a palavra de Deus, ela nos ensina a aumentar o nosso nível de profundidade no entendimento dela. E à medida que a gente aprende e que a gente entende, é, a gente precisa mudar a si mesmo.
Então, é um desafio, não é fácil. Ah, você vira para mim e fala assim, ah, Fernando, você sempre consegue? Não, pode ser alguma. Mas eu volto, eu refaço, eu mudo. Por quê? Porque eu quero me manter no propósito. O meu foco é Deus e as coisas dele e estar envolvido ali no reino dele. Amém? Então essa foi minha contribuição para a palavra da madrugada de hoje, né? Eu espero que Deus possa ter, né, nos trago através da palavra dele um entendimento e que a gente possa transformar o mundo no que a gente vive, não condenando, mas assim acolhendo. Amém? Muito obrigado. E, mais uma vez, Gislaine, obrigado pela oportunidade de estar servindo e sendo útil nesse ministério. Obrigado pela oportunidade que, através de Deus, vocês abriram para que eu possa também fazer o meu ID, para que eu possa também contribuir com a palavra de Deus. Amém? E meus eternos, estou sempre à disposição, né, para esse projeto que fez e mudou tanto a minha vida. Amém? A Cida, pode falar, Cida, eu ia abrir, mas a Cida é bênção. Bom dia. Bom dia. Toda vez que o Fernando fala, eu lembro da faculdade, Fernando. Faculdade mesmo, que ensinamento, meu Deus. Nossa faculdade é AD, tá todo vapor aí, graças a Deus. A todo vapor, glória a Deus, glória ao fim, né? Glória ao fim de Márcio, Davi, de cada um aqui, né? Por essa persistência. De tudo que você falou, Fernando, eu fui assim, amarrando a minha carapuça aqui, né? Porque quantas vezes a gente fica chateado quando a pessoa não se identifica com os nossos valores, com os nossos princípios, né? E a tendência da gente é afastar. E aqui, durante a sua fala, eu senti que o Espírito Santo me dando esse discernimento, né? Evidente que tem situações que a gente realmente precisa de distanciar um pouco, exatamente porque o ambiente ele pode ser produtor ou terrível, né? Depende. Diga com quem tu andas, que direi quem és, né? Mas sempre nessa abertura de coração. Então, esse foi um chamado muito forte para mim, sabe? Esse chamado mesmo, que, igual o Marcos colocou aí, né? Como Jesus agiria, né? Nessa hora a gente tem que sair da carne. Para a gente sair da carne nessa hora é consciência, não tem outra ferramenta. Não tem psicologia, não tem ciência nesse sentido aí, se não for ciência de Deus. Se não for o Espírito Santo ali tocando, transformando o coração de pedra num coração dócil, num coração sensível, num coração manso e líquido, né? Como é o coração de Jesus. Né? E viver com humildade, né? Não ser apegado às coisas. Nossa, não faço isso foi faculdade, não, Fernando, foi um doutorado. Né? Glória a Deus pela sua vida, Deus abençoe. Interessante que a gente sempre, né, passa ali por gastos, até para a leitura. Mas, nossa, hoje foi, glória a Jesus. Viu? Eu tomo posse aí desse vigor de voltar atrás, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer isso. Mas é preciso torcer esse cipózinho aí e voltar para Jesus e ter. Obrigada mesmo. Então, tá me ouvindo, né, Márcio? Ah, tá. Nossa, Fernando, que assunto difícil de abordar, né? E o Fernando conseguiu, assim, conduzir isso muito bem, porque não é um assunto simples, né? É muito complexo isso. E, assim, muita coisa me chamou atenção, né? Mas, assim, fiquei refletindo enquanto o Fernando falava. Me chamou muita atenção, assim, que Paulo, né, que escreveu a palavra que ele nos trouxe, o Fernando nos trouxe aí na Bíblia, ele falou sobre isso, assim, com propriedade, porque
Paulo, ele conheceu os 2 lados da história, né. Antes do seu encontro com Jesus, ele era esse homem, ele era um homem extremamente seguro de si, porque a Bíblia relata isso, né, que ele tinha uma formação, ele tinha um conhecimento, ele tinha uma posição, né, na sociedade, assim, de relevância. Ele tinha tradições religiosas, ele conhecia muito bem a lei, ele tinha, assim, o tempo todo convicção que estava certo. E aí Paulo chegou ao ponto de perseguir pessoas acreditando ser a vontade de Deus. Ele estava errado, mas tinha certeza de que estava certo. Quem nunca, né? Eu estou errado, mas eu estou errado, mas tenho certeza que estou certo. E assim, até que no caminho, né, como conta a Bíblia, de Damasco, ele teve aquele encontro com Jesus poderoso. E aquele encontro, ele muda, né, a maneira como Paulo começou a enxergar a si mesmo e as pessoas. E esse versículo, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E assim, eu não sei você, mas eu tenho uma facilidade enorme para identificar os defeitos dos outros, uma dificuldade enorme para reconhecer os meus. Isso é fato. E assim, e que o Senhor possa nos transformar nessa madrugada, né? Que não seja uma palavra em vão, que a gente possa, de fato, assim, reconhecer, que Ele nos mostre, né, onde tem sido a nossa arrogância, onde eu tenho sido considerada, assim, melhor que os outros, eu me considero melhor que os outros, né? Onde eu tenho julgado em vez de restaurar, em vez de ajudar as pessoas, e que Ele não permita que nós ficamos tão cheios de nós, né, é naquele mesmo momento que a gente fica cheio de nós, que Ele possa nos esvaziar, porque nós somos pecadores, por vezes nós vamos fazer isso, né, mas que Ele venha assim, e use alguém, que Ele toque nosso coração imediatamente. Essa semana aconteceu algo que eu fiquei assim, com muita vergonha. Eu fui muito arrogante, porque nós nos unimos, né, 10 mulheres, para comprar um curso. E aí, eu lá na liderança, fazendo ali os valores e tal. E aí, do nada, 3 pessoas falam que não podiam participar do curso. Os valores estavam muito apertados, aquela coisa toda. E aí eu peguei, falei com a outra mulher, né? Então é simples, a gente divide em 7, faz o grupo de 7 e resolve o problema. E aí ela pegou, Gislaine, vamos fazer diferente? Vamos colocar essas 3 pessoas que não podem pagar hoje, a gente não sabe o dia de amanhã, hoje elas não podem pagar, mas quem sabe o dia de amanhã nós não podemos pagar e elas vão pagar por nós. Imagina quando você tá ali numa crise, precisando de alguma coisa, alguém vem te dar, não é tão bom? Por que nós não podemos ser essa pessoa para elas nesses momentos, né? Dar esse presente para elas? Putz, podia ter dormido sem esse. Mas assim, eu reconheci o próprio Deus falando. Então, assim, que Ele use realmente as pessoas para nos esvaziar do nosso ego. Que Ele, ou quando não usar alguém, que Ele mesmo fale com a gente ali no nosso coração, sabe? E aquilo ali veio assim, fiquei envergonhado, pessoal, não, falou tudo. Hoje não sou eu, mas amanhã pode ser, né? E, e aí, assim, que essa madrugada realmente, assim, seja uma madrugada de transformação, né? Que a gente possa sair daqui e fazer nossa oração ali, sozinhos com o Senhor, né? Senhor, que o Senhor esvazie meu ego, né? E humildade é reconhecer, como o Fernando falou, né? Que tudo que somos, tudo que temos, o fato de estarmos aqui hoje é pela graça do Pai, não é nada mérito da gente, né? É entender que não chegamos até aqui, né, porque somos melhores que alguém, mas que o Senhor que tem misericórdia de nós, né? Por isso que estamos aqui. O tempo todo Ele tem misericórdia a cada dia, né? E é isso. Muito obrigada, Fernando, que o Senhor possa continuar te usando e saiba que você falou muito, muito aos nossos corações. O Senhor te usou muito nessa madrugada.